Um dos temas do dia, vários temas do dia. Começamos talvez pela chegada da Troika e também das recomendações de Bruxelas. Meu convidado, António Saraiva, Presidente da CIP. Boa noite, bem-vindo. Estava eu a dizer que é um dos temas do dia, mas há vários temas do dia e eu se calhar começo por isso mesmo. Está cá a Troika outra vez, vai começar a avaliação e eu pergunto-lhe se receia uma avaliação negativa nesta altura. João, vamos ver de facto o que é que está, não vamos antecipar, não sejamos profetas da desgraça. Uma avaliação negativa traria resultados, enfim, não digo desastrosos, mas complicaria ainda mais a situação que já de si há bastante turbulência no ar. Vamos esperar, mas há indicadores que de facto levam a pensar que a avaliação não será pacífica. Vamos ver o que é que resulta no final. Tais como? Estamos a falar das reversões que o Governo fez de algumas medidas, por Desde logo a reversão que o Governo fez de algumas medidas, quer nos transportes públicos, a questão da TAP que ainda não está totalmente resolvida, a questão dos salários, quer da função pública, quer o aumento à dimensão a que foi obtido do salário mínimo, pensões, enfim, há aqui todo um conjunto de questões que não estavam presentes na última visita da Troika e que alteraram para esta visita que agora inicia. Vamos ver o que é que resulta de avaliação, mas de facto o clima não é o melhor. Ou seja, como é que o Governo, fazendo a reversão dessas medidas que apareceram no seguimento de uma imposição da Troika, vai conseguir explicar que tem outras ações governativas que vão compensar o que essas vão fazer perder naquilo que se ganha? João, isso é a grande expectativa que eu acho que quer a Troika, quer nós portugueses temos, inclusivamente quando observamos este esboço do Orçamento Geral do Estado. Temos que esperar como é que o Governo explica algumas daquelas virtuosas medidas que diz conter, porque em termos de crescimento aponta para um crescimento superior 2%. 2,1%, superior a todas as outras entidades, Banco de Portugal, Comissão Europeia, enfim, esperemos que assim seja. Depois a questão do investimento, a questão das exportações, com uma envolvente externa, com os nossos parceiros tradicionais com crescimentos anémicos, com as realidades que já conhecemos, Angola, Brasil, enfim, Angola, para onde estiremos mais das nossas exportações, a vizinha Espanha, a Alemanha, que começa a dar sinais de algum abradamento, enfim, os nossos parceiros tradicionais, os nossos mercados de destino das exportações, indiciam este abrandamento. Como é que há esta expectativa de crescimento? Não acredita nesse crescimento de 2,1% apresentado? João Lino, tenho alguma dificuldade. Gostaria que ele ocorresse, porque, enfim, tenho cansado de repetir que o nosso problema resolver-se-á com crescimento económico a esse nível, 2,5%, 3% seria o ideal. Por isso, quanto maior for o crescimento económico, mais rapidamente e consolidadamente resolvemos os nossos problemas. Agora, isto não é uma posição de fé. Isto as coisas têm que acontecer. Elas não vão acontecer porque eu quero que elas aconteçam. Elas acontecem porque eu tomo um conjunto de medidas para que aconteçam. Quando o Governo justifica que, devolvendo mais dinheiro dos funcionários públicos, das pensões, de alguma maneira isso pode incentivar a economia e movimentar a economia ao ponto de fazer este crescimento? João, há aqui uma aposta em disponibilizar mais rendimento às famílias ou um estímulo ao consumo. Mas não é por aí, na nossa perspectiva, não é por aí que se resolverá o problema do crescimento económico. É na aposta do investimento, é na aposta das exportações. É esse o foco, deveria ser esse o foco em que o orçamento assentasse. Estímulo ao investimento, crescimento das exportações. E para isso há um conjunto de políticas, de práticas, de medidas que têm que ser adotadas. Uma política fiscal, enfim, uma envolvente que dê às empresas melhores condições. E não vejo neste draft. Esperemos que o documento final nos dê alguma clarificação, mas este draft, de facto, não dá sinais dessa focalização. Dá indicadores de aumento de consumo, e um aumento de consumo, se apenas for esse o foco, faz perigar alguma da consolidação que obtivemos. Porque mais consumo, há quem diga mais impostos. E mais impostos significa melhores contas públicas. Esta equação é demasiado simplista. Eu acho que é demasiado simplista. Enfim, não sou economista, não vou dissertar sobre isso, porque não sou economista, não terei autoridade sobre a matéria, mas tenho experiência de vida bastante para achar que, de facto, não é esse o caminho.
a aposta no consumo, devemos apostar alguma coisa no consumo, mas esquecer o investimento, a aposta no investimento, a aposta nas exportações, o crescimento das exportações, esse é que deve ser o foco. Esse deve ser o foco, essa deve ser aquilo que devíamos conseguir fazer. Neste draft de orçamento, vê medidas que possam incentivar esse investimento aos investidores portugueses e aos internacionais? João Lino, aquilo que lamentavelmente se viu é que os sinais de confiança, a economia vive muito confiança, não nos esqueçamos disso, e aquilo que se tem assistido é a quebra dessa confiança. Para haver investimento, é necessário que exista um conjunto de condições à atratividade. Nós necessitamos muito de investimento direto estrangeiro. A atratividade do investimento direto estrangeiro dá-se com uma justiça que funcione, que seja mais célere, com uma política fiscal e com uma previsibilidade fiscal que dê essa estabilidade aos investidores, enfim, faz com um conjunto de regras que de facto não temos assistido e que não vejo que agora haja alguma alteração destas políticas. Por isso, a confiança que se deve dar aos investidores não a vejo espelhada neste draft que foi apresentado. Com os alertas que ontem chegaram de duas agências importantes de notação financeira, gostos ou não, elas têm uma palavra a dizer e podem condicionar, e existem, falam de irrealismo, de demasiado otimismo. Até que ponto é que aquilo que saiu cá para fora ontem destas duas agências de notação financeira pode afastar os investidores estrangeiros? Vai criar mais desconfiança? João Lino, se aqueles que nos observam, se no radar de observação temos as agências que podemos criticar, métodos, podemos criticar gostos ou não, elas existem, são uma realidade e funcionam como alertas para o mercado, se as próprias agências de rating nos põem sobre um radar de preocupação, não pode ser positivo o sinal que daí advém. E para a tal confiança que lhe dizia, se as agências nos derem avaliação positiva e se nos aumentassem o rating, muito bem. Se ameaçam reduzir para além de lixo, como a Fitch já nos catalogou, obviamente que os investidores que não conhecem, que não estão cá, que não conhecem o nosso dia-a-dia e vão a este radar, a estes sinais que vão lendo, é preocupação acrescida, porque mais uma vez afeta a confiança, afeta a reputação que uma economia pequena, exposta como a nossa, deve ter. Devemos viver muito da boa reputação. Se a perdermos, se dermos sinais de quebra de confiança ou de desconfiança até, isso seguramente não será bom para o investimento, afastará investimento numa altura em que estamos tão carentes de que ele seja captado para Portugal. O mesmo poderá acontecer com as reversões, nomeadamente dos transportes públicos de Lisboa e Porto, com o que se está a passar na TAP. Isto cria fantasmas, de facto, para afastar aqueles que poderiam vir a investir em Portugal? É evidente que cria, porque, deixe-me falar-lhe também em termos da quebra de confiança. Houve uma quebra de confiança no início, que agora felizmente está a ser alterada e o Governo deu a mão nessa matéria, em termos dos acordos de concertação social que foram adulterados, quer o de salário mínimo, quer o de crescimento, competitividade e emprego, quando o Governo vem unilateralmente repor os feriados e vem exigir, impor um valor de salário mínimo que não foi previamente discutido em concertação. Isto é quebra de confiança, rasgam-se acordos. Claro que quando se dão estes sinais de reversão das privatizações, quer no setor público dos transportes, quer esta questão da TAP, que vamos ver como termina, isto dá aos investidores desconfiança. Que credibilidade, que garantia damos nós que as medidas duram para além do Governo em exercício ou para além de uma legislatura? É tão uma previsibilidade fiscal que eu lhe dizia atrás. Há medidas, há políticas públicas que têm que durar para além de uma legislatura. Temos que gerar confiança e temos que sustentar. Quase consensual. João Lino, acabou por ser um acordo possível. Obviamente que acabou por ser um acordo possível. Até os patrões e os trabalhadores. Porque quando o meu amigo é confrontado com uma posição fechada, porque a concertação, o diálogo social, é um encontrar de posições. Quando o Governo vem como veio, com uma decisão política já tomada com os partidos de esquerda, o Bloco e o PC, em sede parlamentar, além da campanha eleitoral que levou às eleições de 4 de outubro. Quando o Governo vem com essa medida e a impõe, não a negocia, o racional que nós tínhamos assentava num acordo que estava validado com o anterior Governo, com 3 critérios, como não Governo poderá ou não mudou mudar, Governo, pergunto eu. Mas, João Lino, se mudar o Conselho de Administração da minha empresa, a minha empresa não muda e os acordos que se fazem são para cumprir independentemente da administração. O facto de mudar o Conselho de Administração do Governo, a República não pode rasgar acordos que firmou. Mas em termos de concertação social,
Não é um pouco diferente, pergunto eu? Não deve ser diferente. Não há um novo interlocutor? Enquanto os acordos estiverem em vigor e o de salário mínimo se terminava a 31 de dezembro de 2015, era para respeitar na íntegra, porque foi assinado, enfim, o Estado português celebrou através do seu governo aquele acordo. Um acordo que está em vigor não pode ser rasgado. Salto daqui para o investimento, o sinal, a credibilidade, a confiança que se dá aos investidores, quando se inicia um processo de privatizações e depois, porque se muda o governo, mudam-se as políticas, mudam-se as vontades e se reverte tudo isto, quem é que vai investir com que garantia, com que segurança? E é esta confiança que tem que ser obtida, é esta credibilidade, é esta reputação. Se ela não existe, qual é o fator preponderante? Os acordos são escritos, mas antigamente apertávamos a mão e o acordo estava feito. Quem é que coisa aperta a mão com a confiança de que isso é sólido? Deixe-me perguntar com toda a franqueza, e porque já assistiu muitas negociações e a vários governos, acha que se o Partido Socialista não estivesse condicionado pelo apoio que tem do Bloco de Esquerda e do PCP, a política económica seria muito diferente? A concertação social decorreria de outra maneira? Acho que um conjunto de matérias, tal como estas que o João refere, seriam diferentes porque o governo minoritário do Partido Socialista não estaria tão refém de acordos parlamentares com os partidos à sua esquerda que o suportam e estaria seguramente mais liberto para levar a cabo um conjunto de políticas diferentes daquela que hoje, por entendimento parlamentar, está obrigado e que o tornam de alguma maneira refém, sem dúvida nenhuma que seria diferente. Pensa que temos o outro reverso da medalha, tendo o PCP e o Bloco de Esquerda empenhados em que este governo funcione, poderemos ter uma paz social, menos greves, menos manifestações ou não? Eu gostaria que sim, que tivéssemos um período de menos conflitualidade social espelhada em greves, manifestações. Mas estes sinais que já estamos a ter com a greve da função pública dos sindicatos afetos à CGTP pela reposição das 35 horas semanais, o Governo já decidiu que sim. Há aqui uma questão de calendário. O Governo diz que só em julho, os sindicatos querem já, porque já, se há um acordo entre estes três partidos, PS, PC e Bloco, se há um acordo, se o Governo já se comprometeu em julho, independentemente de concordarmos ou discordarmos, e pessoalmente discordo das 35 horas na função pública, porque acho que o país não deve funcionar a 2 horários e temos situações como a França, por exemplo, que está, como sabe, Jorge Ladelinho, nós ontem fizemos aqui a comparação com toda a retroceder nessa matéria. Mas, enfim, sem entrar em apreciações de valor, mas fica feito o registro, para quem é greve, há um estudo, a questão das 35 horas... O que é que acha que leva a essa greve? O Partido Socialista tem uma promessa, em julho, fazer essa redução. Vemos os sindicatos estes sindicatos a dizer que tem que ser já. Eu acho que há aqui uma questão de sobrevivência das instituições, digamos assim, porque estamos a assistir a que quer o PC, quer o Bloco, quer de alguma maneira o PS, estão a marcar o seu terreno, estão a satisfazer as suas clientelas e, no caso do PC e da CGTP, porque há aqui, lamentavelmente, uma correia de transmissão muito bem lubrificada, há ali uma marcação de terreno a obter o mais cedo possível algumas destas reversões, porque, por qualquer razão, pode não haver tempo para elas verem a luz do dia. E, pegando a expressão popular, este vale que não vai com a noiva, tarde ou nunca virá. Enfim, esta gente quer que cedo este vale fique com a noiva, porque tarde ou nunca poderá não vir. Estava a falar da tendência de trabalhar mais ou trabalhar menos no mundo inteiro, mas cada vez se diz mais que deveríamos trabalhar menos para ser até mais produtivos. Eu pergunto-lhe se o setor privado não poderia seguir o exemplo das 35 horas, alterando algumas condições. Isso, de facto, era um grande custo para os patrões, para as empresas, ou podemos ter uma produtividade trabalhando menos? João Adelino, confundir produtividade com horas de trabalho, não vamos fazer essa confusão, como sabemos são coisas diferentes. Por isso posso mesmo trabalhar menos e ter melhores produtividades, depende da organização, dos equipamentos, da correta afetação de recursos humanos e de equipamentos, enfim. Agora, há uma questão, nós estamos a passar, porque ainda não deixámos de estar numa situação muito complicada. A Europa, de um modo geral, na competitividade global que hoje temos na economia mundial, os países têm que se afirmar, têm que produzir mais em melhores condições. Claro que, e por isso dei o exemplo de França, aqueles que já iniciaram, já experimentaram outros horários, perceberam que porque o mundo hoje confronta com
outras geografias, outras práticas sociais, ambientais, enfim, com esta concorrência perversa que temos hoje, e porque a economia é global, nós não nos vamos ajustar por baixo, temos que nos ajustar por cima. Mas temos a Irlanda, por exemplo, a trabalhar 34 horas, no caso da função pública. Menos. Sim, mas fez um caminho, há toda uma prática, há bons exemplos seguramente. Portanto, acha que há um custo maior para a economia do país se passarmos a ter estas 35 horas? João, acho que esta medida deveria ter sido antecipada de um estudo, tal como nós fazemos nas empresas, de causa e efeito, um estudo de viabilidade económica, digamos assim. Quais os efeitos, quais os custos desta medida? Alguém quantificou quanto é que isto iria custar? Porque dizer tem ideia que não tenho a mínima ideia, e por isso gostava de saber, João Adelino, quanto é que isto vai custar ao país reduzirem-se das 40 para as 35? Nomeadamente, como ouvimos o Ministro da Saúde, no setor da saúde, na educação, principalmente nestes dois setores, quanto é que isto vai levar acrescidamente em horas extras ou nem novas contratações? Portanto, no momento em que o país, mesmo sem estudo, tem um custo. Terá seguramente um custo, João Adelino. Tem forçosamente um custo, e era esse custo que deveria ser conhecido. Porque dizerem-nos que é custo zero, eu gostava que me demonstrassem que de facto é custo zero. Aliás, já há contradições de afirmações, porque como ouvíamos numa das peças que passaram há pouco, o Ministro da Saúde a dizer que admitia que de facto naquele setor ia haver algum custo acrescido. É essa quantificação, porque no momento em que deveríamos reduzir a despesa, estarmos a caminhar em sentido contrário, acho que é um erro que o país pagará, e o país somos todos nós. Todos nós pagaremos isso de uma maneira ou de outra. Vamos esperar para ver. António Saraiva, muito obrigado. Foi um gosto, João. Muito obrigado. Obrigado.